Olá, gente, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com vocês o módulo que fala sobre medidas, né? Mas o que é medida? Para que serve? Então, assim, quando se fala em medidas, a ideia é de contar, a ideia é de mensurar, que pode ser, por exemplo, o tempo, podemos verificar a temperatura, podemos falar de capacidade, o quanto que cabe de um certo líquido dentro de um recipiente. Podemos também verificar a altura de um ser humano, ou até mesmo de um animal, ou de um prédio, contar a massa corporal de uma pessoa, ou até mesmo o quilograma de um certo grão, de um certo alimento, tá? Então, há infinitas aplicações de mensuração, tá? Que nós vamos abordar nesse módulo 27. Então é o seguinte, a primeira situação aqui, ó, chamada medidas do cotidiano, né? Nós podemos ter inúmeros exemplos que nos remete à ideia de contagem, tanto em casa quanto fora dela, né? Então aqui, por exemplo, nós temos alguns animais estranhos e curiosos do mundo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma tartaruga que ela pode viver, né, 175 anos, ela pode chegar a 400 quilogramas e quase 2 metros de comprimento. Então, é uma situação que um ser vivo, no caso que é o animal, né, e pode viver bem mais tempo do que nós. Que a nossa expectativa de vida, né, nossa, é 72 anos, 80 anos no máximo, mas período de vida, dependendo da nossa saúde, quanto à nossa alimentação e hábitos, né? E aí temos aqui, por exemplo, o quaob do oceano, né, que é um molusco de espécie originário da América do Norte. Também é um bicho que nós temos assim, né, na nossa fauna aí. Aí, aqui embaixo, nós temos um piciego menor, tá? Então também é um bicho que nós temos na nossa natureza. Aí prosseguindo, nós temos aqui um cervo, né? Que ele vive na região da China, tá? No caso, quando adulto chega a 23 quilogramas. Então aqui nós estamos destacando algumas informações de alguns animais, ou seja, nós estamos verificando a massa, o comprimento e até mesmo a idade, né? Podemos também destacar aqui um elefante que tem 125 quilos, né, que ele come por dia de capim, tá? E folhagem, bebe 200 litros de água por dia e a sua tromba consegue sugar 10 litros de uma vez só, né? Então, assim, são algumas informações bem pertinentes para destacar aqui. A ideia de somar algumas idades, por exemplo, pode verificar assim, o comprimento e até mesmo a área que eles vivem. Então, a ideia dessa aula aqui é para a gente sintetizar como se apresentam esses números de medição em diversas áreas, tanto na natureza ou fora dela. Aí, nós temos o seguinte aqui, ó. Vamos aqui escrever algumas informações que indicam no texto aí, no caso, parte de grandezas e as medidas. Então, vamos lá, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. Tempo, comprimento, massa, velocidade, temperatura, entre outras situações. Mas de acordo com o texto, vamos observar assim, ó, falou-se assim de algumas informações pertinentes, por exemplo, quanto ao tempo, né? Se formos analisar assim, ó, vamos escrever aqui em relação ao tempo. Então,
dentro do texto, então o que nós podemos dizer então o tempo? No caso aqui, vai falar das idades desses animais. Então, por exemplo, temos 72 anos, temos 79 anos. Esses dados estão, no caso, na página anterior aí, informações, as grandezas, tá? Tem 507 anos, para destacar. Outra a gente tem lá assim, 22 meses. Nós temos também o ano 2006 e 2013. Essas informações são todas relacionadas ao texto anterior. Então, também podemos falar de grandezas que temos no texto. Comprimento, tá? E aí, dentro do comprimento, podemos destacar esses valores que estão lá com ênfase, né? Eu vou falar assim, 10 centímetros, podemos destacar também lá nós temos lá também 40 centímetros e também temos lá, o texto fala 2 metros. Então, quando nós formos se deparar com algumas informações, eu vou falar de tempo, pode ser anos, pode ser horas, minutos, segundos. Vou falar de comprimento, poderá ser centímetro, metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro, por exemplo. Essas situações nós temos no nosso dia a dia. Também temos lá outra grandeza, que é a massa. O texto fala assim, a massa de alguns animais, que seria a massa corporal. Lá temos assim, 400 kg, quer dizer que é quilogramas. Nós temos 23 quilogramas. Nós temos também no texto falando de 2,3 quilogramas e também 125 quilogramas. Essas informações temos também. Então, quando eu falo a medida de massa, vai ser quilogramas, por exemplo, ou gramas, que é mais usual. O texto também está falando sobre capacidade. Capacidade é o quanto cabe dentro de um recipiente, ou no caso também a parte de litros, né? Fala assim, deu 10 litros, deu 20 litros, deu 108 litros, por exemplo. É a quantidade de capacidade. Não temos assim 200 litros e também se refere a 10 litros. E ainda temos mais uma grandeza de texto, que eu falo de superfície. A superfície, também sacado no texto, está falando assim de 260 mil quilômetros quadrados. Então nós temos também essas informações, tá? Se refere a, no caso, a capacidade, ou perdão, a superfície. Então, se falar para vocês o que são grandezas, é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado, né? E aí nós temos a seguinte situação, que está falando assim de tanto das grandezas e quais são as medidas que as representam. Dando aqui continuidade na nossa explicação, o que é medir, né? Medir significa comparar alguma quantidade com outra tomada como referência. Então, por exemplo, nós podemos ter situações do dia a dia. No jogo de bola de gude, por exemplo, usam o palmo,
para fazer a medição. Outros podemos usar do dedo até o cotovelo. Entre outras situações, nós podemos fazer comparações com uma caneta e, em relação à minha altura, sabe quantas canetas são necessárias para encontrar a minha altura. Ou seja, então, assim, estão sendo sempre comparados, né? E aí, falar, assim, por exemplo, do corpo humano, temos o pé, o palmo, o braço, entre outras partes, né? Na imagem aí, vocês conseguem verificar, no caso o palmo, no caso o cotovelo aí e o braço, né? E aqui embaixo, por exemplo, nós temos uma balança mais moderna, digital, do lado esquerdo, e do lado direito nós temos, por exemplo, aí uma balança mais antiga, né? Que também feito assim essas pesagens, tá? Então, de maneira bem intuitiva, nós temos várias aplicações de medição de N situações que nos deparamos aí. Durante as nossas aulas nós vamos detalhar mais o que seria cada um e as suas aplicações. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Bons estudos!